Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, preparação para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Zubeldia está pressionado, o Belmonte garantiu, né, que ele vai continuar no comando do São Paulo. Vamos ver o que o pessoal falou aqui sobre o Zubeldia. O Cicinho mandou a real aqui no Jogo Aberto. Deixar os créditos na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O Cicinho não combinou comigo, mas o assunto agora é Luiz Zubeldia e a pressão que, mesmo com a garantia do Belmonte, diretor de São Paulo, continua pra cima do técnico do Tricolor paulista, que deve estar pensando no momento apenas no Botafogo. Um som compreendido em qualquer lugar do mundo. Vaias que ecoam na cabeça de Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo. As últimas atuações desagradaram os torcedores, que se demonstraram impacientes. Mesmo com 5 partidas sem derrota, o São Paulino quer mudança. A diretoria discorda. Belmonte cravou que Zubeldia é presença garantida no clássico deste final de semana contra o Santos. A gente ouve muito isso, né? Que o Zubeldia está por um fio, que é o risco de cair. E a gente confia completamente no trabalho do Zubeldia. Posso até te segurar, Edu, que no próximo domingo a gente joga com o Santos aqui no Morumbi. Junto conosco vai descer do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe o momento que estamos passando. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. Isso se Luiz Zubeldia estiver presente, porque o seu temperamento é outra reclamação dos torcedores. Até Muricy Ramalho, que nunca foi dos mais calmos, disse que o argentino é um pouco pilhado. Desde a chegada de Zubeldia como treinador do São Paulo, foram 26 cartões amarelos e 3 expulsões. Para dirigir um gigante como o São Paulo, eu falo para ele todo dia. E ainda mais ele que é muito assim nervoso, ele é muito mais nervoso que eu, impressionante. Eu estou falando de um cara nervoso, imagina eu. Mas ele é muito mais, cara, é muito pilhado, então eu falo, tem que ter um pouco de calma. É justo lembrar que o departamento médico é seu adversário. No último empate, Lucas, Oscar, Arboleda, Luiz Gustavo e Pablo Maia foram desfalques. Tudo bem que os números gerais do argentino não são lá essas coisas. Ao todo foram 67 partidas, 30 vitórias, 20 empates, 17 derrotas. Um aproveitamento de 54,7%. Se pegarmos como comparação a última passagem de Dorival Júnior pelo Tricolor, teremos um aproveitamento um pouco menor, 54,32%. A diferença é que o técnico argentino não foi campeão da Copa do Brasil, eliminando Palmeiras, Corinthians e batendo o Flamengo na final. Cicinho, já sabemos a sua opinião. Você é daqueles que preferem outro técnico no São Paulo, tem o Dorival dando sopa. Mas também tem essa história dos medalhões fora, jogadores importantes que não estão à disposição e que isso estaria atrapalhando o dia a dia, o planejamento do Zubeldia. Você também enxerga esse aspecto ou não? Renata, que faz falta? Obviamente que sim, né? Nós estamos falando de Oscar, nós estamos falando de Lucas, mas o São Paulo poderia pelo menos estar jogando um futebol mais convincente. Porque se você pegar... Qual o grande adversário na ausência desses jogadores que o São Paulo teve? Tadieres, o Alianza Lima, Cruzeiro que não está no momento legal. Então também não é que o Zubeldia... Galo talvez, né, que tem mais... Tudo bem, mas assim, também que não vive um grande momento. Então não pegou nenhum time... nenhum favorito. Exatamente, não pegou um Inter na fase boa, não pegou um Palmeiras na fase boa. Entendeu? Flamengo. Então, assim, por que faz tanta falta esses grandes jogadores? Então, o Zubeldia pode ser que não melhore com outro treinador, mas eu, como ex-atleta, sei que, às vezes, a mudança de um treinador traz um clima diferente para o vestiário, um ânimo novo para os atletas e possa ser isso que vem acontecer no São Paulo. Então, eu acredito que o Zubeldia já está
na corda bamba Eita, e não dias passa contados. de amanhã. Dias contados? Não De passa amanhã? de amanhã. Mas passa ele de amanhã garantiu. Não, mas ele garantiu até o Santos. até o jogo Tudo do bem, Santos. mas só que eu, como torcedor, vendo o futebol que o São Paulo tá jogando contra o Botafogo no Rio de Janeiro, Então ele não qual que é a volta. probabilidade de um grande jogo do São Paulo e de uma vitória? Zero. Eita. Eu tô falando como torcedor. Tá, mas daí aí é que tá. É tirar o Subeldia para trazer o Dorival ou pode ser um outro nome? Não. Eu acho que não tem outra opção. Não tem outra opção, não. Tem Crespo, tem Diniz. Olha! Paulo? Diniz! O Diniz, Cara, é assim. chamando de perninha todo mundo. Eu gosto de mas você, tudo Diniz. bem. Um beijo. Eu Pode gosto de errar, Diniz, eu pode gosto. errar. A questão é o perfil do elenco que você tem e o momento que você está vivendo. Então, não adianta o momento que o São Paulo está vivendo você trazer um treinador que mude completamente o padrão de jogo. Vamos dar uma reformulada aqui. Não é esse o papel, porque o São Paulo tem suas peças, já tem um esquema tático. Então, é trazer um treinador que corresponde de acordo com aquilo que o time está, no momento, escalado e possa dar sequência Você no acha trabalho. que o Dorival com não algumas tem melhores. fome, então? Porque já vai estar recebendo até 2026 O Dorival cada tem, seleção. mas eu Você acredito- acha que ele não vai ter fome para mandar esse time de São Paulo? Lógico que o primeiro nome seria o Dorival Júnior, mas parece que o Dorival, no momento, não quer assumir um risco. Não tá com fome. Acho que ele não tá com fome. que jeito? O Dorival Chega- poderia estar no São Paulo até hoje, mas ele aceitou o convite da seleção brasileira, ele decidiu sair do São Paulo. Nunca foi mandado embora do tricolor paulista e por isso é que se fala em portas escancaradas para ele. Não, mas é verdade, gente. Ele poderia estar no São Paulo até hoje, prestigiado, amado pela torcida, a Copa do Brasil no bolso. Tinha sido campeão, né? É. Eu vejo assim, Renata, eu daria um tempo a mais ao Zubeldia pela ausência dos jogadores. Né? Os jogadores importantes no São Paulo estão Se fora. o jogador não voltar, se for ficar 3 meses, você vai ficar 3 meses com o meu departamento dia. médico é esse do São Paulo, então? Ué, Sim, vai ficar para sempre? Não é lá agora? departamento médico, é a questão dos atletas Virou de hoje. alojamento dele, virou Eu tô alojamento. entendendo, sim. Hoje, meu irmão, você torceu o pé numa formiga, é um mês parado. Louco, que isso? É isso. O futebol isso, não Cicero? Ele é ousado. Não, sabe por que eu falo isso? Porque hoje quem tira o jogador do jogo é o fisiologista. Isso. A questão é a E seguinte, o eu não treinador posso- tem que acatar a decisão. Na minha desde época tinha quando, né? fisiologista? Tinha, mas o fisiologista, e aí? Fala, irmão, eu vou pro jogo. Não, mas você pode, não tem problema. O importante é no final do ano o direito de arena que dá um dinheirinho E a os mais. jogadores, e entrar então, em campo. os jogadores tinham que ser Agora, firme, hoje, então, Cicinho? Claro, Os jogadores mas também têm culpa nisso, exatamente, então. o jogador ele precisa hoje ter a opinião dele. Olha, Claro. eu tô com uma dorzinha, mas isso daqui eu conheço o meu corpo. O jogador precisa conhecer o corpo dele. Claro. Entendeu? Não, o fisiologista, ok, trabalha, louvável trabalho, mas quem conhece do meu corpo, quem sabe o limite sou eu. Porque eu sei se eu descanso, eu sei se eu frequento a bem noitada. alimentado. Exatamente. Então, Toma um miam, eu miam, sei miam. do meu corpo. Exatamente, igual o Ronaldo. Tem que saber. Entendeu? Saber o dia de tomar o minha. Só que hoje a gente vê o seguinte: muita gente, antes da lesão, quer prever a lesão. No Brasil tá desse jeito. O calendário é maluco, é insano. Muitas vezes você precisa optar por uma competição ou outra, porque não tem fisicamente jogadores disponíveis. Mas além disso, eu concordo com o Cecinho. Ninguém melhor que o próprio atleta também para dizer qual é o limite. Ele tá sentindo, ele sabe a dor que tem, ele sabe o que ele tá carregando, Ronaldo. Não, mas você falou uma coisa que O quê? você é fera mesmo. menina. Obrigada, Você- mas por quê? 18 anos no ar, você é fera demais. que eu Por isso todo disse? mundo te copia. Deixa eu falar uma coisa, você falou tudo. Eles estão tentando prever. É. Pô, já que vocês conseguem prever tudo isso, prever o resultado também. Você não manda aí pra gente o resultado das loterias aí pra gente jogar, porque o que tem de verdade é isso aí. Tem lesão? Tem risco? Tem. No treinamento também tem. Ah, mas se tira a carga, Ronaldo. Não, como tira a carga? Então você não tá ajudando o treinador a colocar um time forte no Vocês jogo. ouviram uma entrevista do Cuca que ele disse que o Júnior Santos se machucou porque treinou a mais? Aí. Porque ele falou, como é que você vai falar pro cara não treina a mais? Não vai depois do final ali do treino, da atividade geral, continuar chutando. E diz que ele fez isso e se lesionou. Então o Cuca citou isso. Pode acontecer. A lesão, gente, ela é um risco permanente no futebol. Não tem e jeito. Só você- que também tem hora que você precisa do cara. Tem que saber qual é o jogo importante, quando dá Mas pra foi o poupar. Davidson que fez a falta nele, né? Ele foi comemorar o gol, o Davidson empurrou ele, deu uma estirada, E pô. você pega o futebol hoje, você acompanha os treinamentos, pelo pouco que a gente acompanha, é metade de um campo. É. Aí você chega no jogo, A o cara não vai intensidade a um tiro tá de maior, 50 esse metros, ele dá um tiro de 80. É raro hoje um coletivo, A né, um intensidade treinamento. hoje também, Renata, tá diferente. Muito diferente. Por mais que é o treinamento ali, campo reduzido e tal, mas a intensidade, a marcação e tudo.
Então, por isso que as pessoas ainda têm essa dificuldade. Não, vamos poupar, não vamos. Até porque também esse ano, Renato, é um ano atípico, né? A pré-temporada foi mais curta, entendeu? Não teve tempo de se preparar. Então, acho que por isso também tem essa situação de repente, estar poupando ou não. Só que vai ter um mês depois do meio do ano, ali do Mundial, para todo mundo descansar, dar uma paradinha. É outro processo. Falando em volta, o Pedro... São Paulo todo remendado, todo desfalcado, sem Arboleda. Bom, se a gente for falar todo mundo, né? Arboleda, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Caleri e ainda o Luiz Gustavo. 6 jogadores importantes fora do time titular. São Paulo que já tem um elenco pequenininho, porque o Carlos Belmonte fica louco da vida quando fala que o elenco é curto, mas quando isso acontece... Quem fica louco da vida? O Belmonte. Ele falou, pô, o elenco não é curto, é porque, pô, tem um sapo gigante enterrado no Morumbi, os 6 principais jogadores do time estão fora. Mas o São Paulo terminou a partida de ontem, Diego Lugano, com um ataque que disputou a Copinha desse ano, em janeiro. Então, para ganhar um jogo de Campeonato Brasileiro contra um time que só tinha Dudu e Gabigol no banco. Então, olha a discrepância. Aí que está, se você colocar os 11 jogadores de Cruzeiro ontem e os 11 de São Paulo, talvez 9 de Cruzeiro seriam titulares hoje em São Paulo. Inclusive com os 6 que você falou que estavam fora, né? Sim. Então, já começando que ontem a diferença de elenco era importante, né? Assim, eu sempre, você sabe que hoje está sendo sobre o dia muito questionado, né? Eu sempre fui contra de superestimar o treinador, como hoje está superestimado. Por exemplo, se fala do Flamengo de Jesus, não. Foi o Flamengo de Bruno Henrique, de Gabigol, de Rodrigo Caio. Se fala do Palmeiras de Abel. Não, o Palmeiras de Gustavo Gomes, de Veiga, de Dudu, que são os protagonistas, né? Sim. Como eu não gosto de darle superestimá-lo quando é a favor, também quando é em contra, né? Eu não posso acreditar, assim, que haja uma crítica tão fechada hacia su Beldia, porque tirou a Ferreirinha. No jogo contra a Alianza Lima? Ferreirinha. Se fosse, de 2-0 com 50 mil. Se fosse Raí ou Pedro Rocha, todavia. Perfeito. Inclusive, se no jogo de Libertadores, el treinador tira Raí e Pedro Rocha, você não pode tomar 2 gols em casa um time... São Paulo e nada! Escuta, não sei o que tá falando, não. É Dios, hein? Escuta, hein? Não pode tomar 2 gols em casa de um time peruano, com todo respeito a um time peruano, não pode tomar em casa. E se dá a casualidade que toma 2 gols de um time peruano, porque o segundo gol foi casualidade, um golaço, vai e procura o terceiro, como time grande. Mas aí você joga 3 escanteiros mal, 2 cruzamentos no final para fora. E isso ocupa o treinador. Chute no travessão. E a única chance de chute no travessão, ou seja, o treinador sempre tem, obviamente, uma quota de culpa, mas a principal responsabilidade para bem e para mal é dos jogadores, né? E neste caso, São Paulo, os 6 jogadores que você falou que estão fora, que são os principais, que é a coluna vertebral, são todos de 33, 34 anos. Estão na faixa de 33 a 35 anos. Le gustava mais ainda. Era óbvio que em um torneio exigente, desgastante, como esse Brasileirão, Copa Libertadores, vai ter contusões. É que foram todos ao mesmo tempo. Não, mas então o treinador, hoje, eu acho que um elenco limitado, com todos eles ainda limitados, um 11 forte, mas um elenco limitado, o que tem que conquistar ou conseguir é um sistema tático sólido, forte, firme, como nos últimos partidos, nos últimos jogos, foi com 3 zagueiros, 2 laterales que são firmes na marcação, e assim foi levando 1-0 na Argentina, e assim empatou contra o Galo em BH. Quando você tem individualidades que se equilibram, o tático é fundamental. E eu não vejo no mercado um treinador que possa dar essa firmeza tática. Hoje é São Paulo, né? Vai fazer um trabalho tão diferente do meu dia com excelente. Não, a ver, duvido que alguém faça um trabalho melhor. E outra coisa. Essa avaliação tem que ser interna. É um time desorganizado. Deixa eu terminar essa coisa. Essa avaliação tem que ser muito equilibrado. Tem que ser muito interna. Tem uma organização, mas que nos últimos jogos sim. Sente falta dos principais falta qualidade. Falta qualidade. Agora, aí não tem o que o treinador fazer. É muito importante no trabalho do treinador ver a avaliação interna, né? Interna. Não só a diretoria de jogadores, dos principais jogadores, porque você sabe também que em todo grupo há jogadores que você não pode confiar em sua decisão porque tem outra personalidade, outro perfil. E é o que vejo em São Paulo, por linguagem corporal dos jogadores, por atitude, que todo mundo, ou pelo menos os principais, gostam do trabalho sobre o dia. Aquele gol, ou aquela conversão de Alisson lá em Córdoba, isso foi natural. A gente sabe ler linguagem corporal dos jogadores. Sabe quando é falso? Aquele que vai, jogar água, tapinha, isso é falso. Mas quando o cara vai, abraça, isso é de verdade. O que falou Ferreirinha, né?
final do jogo passado. Eu errei, eu estava cansado, pedi Pediu troca. 2 vezes para sair. Então, isso Mais demonstra que tem um apoio real. Então, a ver, todo treinador em Brasil, todos, lo único que sabem são 2 coisas. Quando ele assinam e que vai ser demitido. Até Felipe Luis em Flamengo sabe que em algum momento vai ser demitido. Até o Abel é questionado. Então, em algum momento, até Zubeldia vai ser demitido. Mas no dia de hoje, pensando no que São Paulo tem, pensando no trabalho que está fazendo, pensando no que está no mercado, quem está no mercado? Dorival, perfeito. Será que Dorival, 15 dias depois de sair da seleção, tem a força mental, a energia suficiente para assumir este São Paulo? Será que Tite, esse desfalque. será que Tite, que é o maior treinador do Brasil na última década, vai ser aceito? Duvido vai ser aceito que para algum o São outro Paulo? treinador faria um trabalho melhor do que o Zubeldia Então, está fazendo. hay que ver o que também o que tem no mercado. Você vai apostar em outro estrangeiro, outro gringo que vai vir cego, sem saber o que tem? Ou seja, é muito complexo essa toma de decisão. Obviamente, se não tem mais resultado nos próximos jogos, a pressão da torcida vai ser imensa. Isso também joga, o que falamos de energia, e talvez a mudança de treinador muda a energia. De qualquer maneira, eu achei muito positiva a postura ontem da diretoria. Na chegada no estádio, falou, independentemente do que aconteça, São Paulo pode perder hoje aqui, que o Zubeldia permanecerá no cargo. Mas, eu garanto, isso foi o Belmonte, falou para o nosso Eduardo Afonso, com exclusividade, que o Zubeldia descerá do ônibus da delegação no próximo domingo no jogo contra o Santos. Lembrando que o São Paulo tem um compromisso super difícil na quinta-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Precisamos fazer uma parada Foro Esporte. A gente volta... É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês do Jogo Aberto. O pessoal falando sobre o São Paulo, o pessoal também da ESPN Brasil, sobre o trabalho do Zubeldia. A realidade é que ele está muito pressionado. A gente tem que levar em consideração também, né, alguns jogadores importantes que não vem jogando, mas isso não é desculpa também, né, para o Zubeldia, né, não extrair o melhor, não conseguir fazer o São Paulo jogar o melhor futebol, né. A verdade é que o time está muito mal, essas últimas partidas mesmo, o São Paulo mal. Na Libertadores, aquele primeiro tempo, até que foi um bom futebol, mas depois o time vacilou, tomou o empate, assim como tomou o empate também contra o Cruzeiro. Alguns erros bobos ali, né, que o time acaba cometendo e pagando caro por não segurar a vantagem. Mas é aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. E a próxima partida é um jogo duro contra o Botafogo, fora de casa. Se o São Paulo não vencer essa partida aí, não sei não, né? Mas fica bem difícil para o Zubeldia seguir. Depois tem clássico contra o Santos, no domingo, 16 horas. Aí depois já tem partida, né, pela Libertadores, dia 23/4, na quarta-feira, às 21h30. Então é importante chegar bem para esse jogo da Libertadores, né? Quem sabe conseguir resultados positivos aí contra Botafogo e contra Santos. Jogos difíceis também do brasileiro. Mas é aguardar, né? O Zubeldia está pressionado. Segundo o Belmonte, ele vai seguir. Mas acredito que se tropeçar contra o Botafogo vai ficar bem difícil, né, do Zubeldia seguir no comando do São Paulo. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo? Você manteria o Zubeldia no cargo? Ou já tinha demitido? Quem sabe ter trazido aí o Dorival Júnior de volta, né? Ele que está livre no mercado, é uma sombra aí para o Zubeldia. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.